Olá, eu vou responder aqui algumas questões sobre fisioterapia para o punho e para as mãos. Infelizmente, são profissionais que não são tão fáceis de encontrar em algumas localizações. Infelizmente também é uma profissão que muitas vezes não é valorizada, né, na nossa cultura, e eles fazem um trabalho espetacular. Então o ideal é que você consiga ter acesso a um profissional, mas caso não consiga, eu vou tentar trazer aqui algumas orientações que podem te ajudar nesse período enquanto você está se recuperando até conseguir resolver isso. Então, muito bem, para entender o que eu vou falar, estou falando especificamente de traumas e pós-operatórios do punho e da mão e dos dedos, nos quais é comum ficar um pouco duro o movimento. Então, após uma pancada, após uma cirurgia, a mão incha e fica dura. Por que que isso acontece? Então, toda vez que a gente tem um trauma, ou pela pancada, ou o próprio trauma cirúrgico, a cirurgia não deixa de ser um trauma, o corpo reage gerando um processo inflamatório que é parte da cicatrização. Então, ocorreu a cicatrização, mas durante este período que ficou imobilizado, os ligamentos, principalmente os ligamentos que conectam os ossos, que compõem as articulações, eles sofrem um certo encurtamento, uma certa contratura. Então, para eu conseguir fazer isso aqui com o punho, dobrar tudo e esticar tudo, o ligamento tem que ter um determinado comprimento, certo? Quando eu fico muito tempo imobilizado, geralmente a gente imobiliza nessa posição, esse ligamento ele encurta um pouquinho. Então, na hora que eu tiro, fica duro, fica rígido, né? Ficou muito tempo sem o estímulo do movimento. Então, a reabilitação é importante para a gente restaurar a amplitude do movimento, restaurar a anatomia e a função daquela articulação, né? Então, no caso da mão, a gente tem o punho, que são várias articulações em conjunto, e os dedos, né? Então, como princípios, tá, da fisioterapia, os princípios fundamentais e mais importantes, eu queria ressaltar três em especial. Primeiro, constância. Mais importante do que você fazer um dia muito forte e às vezes ficar o outro dia sem fazer ou 2 dias sem fazer, é você ter uma cadência, uma gradação de todo dia fazer um pouquinho, tá? Todo dia tentando subir essa escadinha do alongamento, de ganhar a amplitude. Isso é muito importante. Quem faz e às vezes para no sábado e domingo, sente que na segunda-feira já deu uma piorada. Então a constância é fundamental. Isso faz toda a diferença para a recuperação ser mais efetiva e mais rápida. A outra questão e está associado à primeira, é para pessoas que às vezes têm muita pressa de recuperar e então você imagina que o ligamento é encurtado. Se você força demais, você está levando a um novo trauma e esse trauma pode dar uma reação contrária de inchar a sua mão, aí no outro dia você está com muita dor, não consegue fazer. Então você entender que há um limite para o esforço, você tem que se esforçar, chegar no ponto de dor, e esse é o terceiro tópico que eu vou falar, mas não deve exagerar, porque se você leva a um alongamento muito abrupto, muito agudo, este novo trauma vai fazer você dar passos para trás. Então, constância e cadência e gradação. E o terceiro princípio fundamental da reabilitação é a dor, é entender a dor, e você tem que estar margeando a dor. Então, se você está fazendo os alongamentos e os exercícios sem ter dor nenhuma, isso está errado. Então tem que mudar alguma coisa aí. É preciso o estímulo. De uma forma simplificada, vou dar um exemplo aqui. Eu peço para puxar até o ponto que sentiu dor e ali você conta até 10, até 20, tá? E esse segurar um pouquinho essa dor, uma dor de baixa intensidade, isso já vai dando aquele estímulo para o ligamento ir ganhando comprimento. Então você faz isso, pode fazer 5 a 10 vezes, tá? Conta em torno de 20 segundos, descansa. Então,
Óbvio que cada caso deve ser, né, contextualizado. O profissional que vai te atender pode precisar de outras técnicas para o seu caso, mas isso são de formas gerais, são princípios fundamentais para a gente conseguir manter a melhora progressiva pós uma lesão e sem ter esse problema que eu comentei, de você exagerar e você perder tempo, né, porque tem que ficar um tempo em repouso, ou você não está fazendo um estímulo suficiente, está com um estímulo que é baixo e aí o corpo não vai entender que ele precisa aumentar o comprimento daquela fibra. E mais um detalhe, último detalhe para a mão específico, é que dependendo da posição do punho, pode ficar mais fácil ou mais difícil mexer os dedos. Você pode fazer o teste aí. Então, por exemplo, você está com o punho dobrado assim, a gente tem menos força aqui, ó. Com a munheca para trás, a gente tem muito mais força, mas é muito diferente. Então, alguns exercícios para os dedos é importante a gente fazer variando a posição do punho, tá? Então, o punho em flexão, faz determinados exercícios, depois muda a posição do punho e faz os mesmos exercícios, porque embora os exercícios são os mesmos, os estímulos serão diferentes, tá? Então essas são algumas dicas mais práticas que eu queria trazer aqui. Óbvio que você tem que priorizar a presença do profissional, que é muito mais seguro para a sua saúde, mas na ausência deles, espero que possa contribuir de alguma forma. Então, resumindo, constância, a gradação, indo do pouco ao muito, e daí está incluída a paciência também. E terceiro, entender o processo de dor, que é um pouquinho doloroso sim, e isso faz parte da recuperação, tá? Se tiver alguma dúvida, peço que deixe aí, contribui muito para mim, para o canal e para outras pessoas que também podem estar com a mesma dúvida. Muito obrigado.